livrinho, a Bíblia? Já tem um telhado, já Bom, vamos cantar agora o cântico Quem Fez as Lindas Estrelas. Foi rosa vermelha cravada na cruz. Quem passou por ele sentiu compaixão. A rosa murchando, sangrando, esvaindo em dor, perdendo a cor, sem respiração. Pela existência de certos fósseis, né? E nós apresentamos um desenho deles. E eu gostaria de hoje tratar um pouco mais sobre os fósseis. Aqui em cima, então, você tem o desenho de um fóssil, certo? Porque um dos principais instrumentos usado por aqueles que defendem a teoria da evolução são os fósseis. Eles usam então os fósseis
para tentar comprovar sua teoria. Eu trouxe também um exemplar de um fóssil, esse da nossa região, aqui do Crato mesmo. Acho que nem dá para todos verem, mas você nota que tem um peixe fossilizado. E é interessante que dá para perceber até as escamas. Isso é um fóssil, né? Esse peixe, então, estava em algum lugar, certo? E uma camada de lama veio sobre ele. Então, uma forte pressão deve ter ocorrido e ele foi, então, petrificado, se tornou pedra. Então, você tem todos os elementos do peixe, só que agora em forma de pedra. Você pode ver vários desses fósseis ali no museu, na Praça da Sé, esquina da Praça da Sé, ali no Crato, né? Tem um museu, você pode conhecer vários fósseis. Esses aqui foram encontrados aí na serra, daí a gente fica imaginando como é que esse peixe foi parar fossilizado lá em cima da serra. E há vários outros tipos também. Mas a teoria da evolução, então, utiliza os fósseis para testemunhar como evidência da sua teoria. Eles fazem mais ou menos assim. Certo? Eles dividem a Terra em camadas, certo? E vão dando certos nomes, vamos colocar mais aqui em cima, para cada uma destas camadas e dando tanto de anos. Por exemplo, aqui seriam os anos em termos de milhões de anos. Então essa camada, chamada Cambriano, foi uma camada de 600 a 500 milhões de anos atrás. E assim eles vão, como que dividindo as camadas da Terra, e eles encontram determinados fósseis. Por exemplo, nesse período de 600 a 500 milhões de anos atrás, eles encontram fósseis de peixes, mais ou menos, ou animais que viviam dentro da água, certo? Então eles dizem, naquele período só havia estes animais na Terra. Aí eles vão indo, vão subindo e cada vez eles vão dizendo a mesma coisa, até chegar na época dos dinossauros. Que a época dos dinossauros, vocês lembram, foi a Era Jurássica, né? Você pode guardar isso por conta do nome do filme, que é Parque Jurássico. Esta era aqui, ó. Então eles dizem, os dinossauros viveram nessa época. Então nessa época seria aí em torno de 181 a 135 milhões de anos atrás. Então eles, fazendo isso, dizem que houve uma cadeia, havia certos animais aqui embaixo, depois esses animais foram deixando de existir e foram tendo outros animais, até chegar então ao homem. Então é isso que a teoria da evolução afirma, e ela se baseia especialmente nos fósseis. Eu gostaria de mostrar hoje que essa teoria, usando inclusive o próprio instrumento que eles usam, que são os fósseis, está errada. Ela está errada porque não há nenhum fóssil que mostra um ser de transição. Por exemplo, alguém matou um gato que você tem na sua casa, aí você joga no terreno do vizinho. Será que ele vai se tornar um fóssil desse aqui? Por quê? Provavelmente vai aparecer voando lá em cima um urubu que vai o quê? Comer esse gato. Não vai deixar ele se tornar um fóssil. Mesmo que não seja um urubu, pode aparecer um outro animal que conforme ele vai se decompondo, o vento pode ir levando as suas partes. E mesmo que nada disso aconteça, os próprios germes vão comer. E não deixa o animalzinho lá do jeitinho que era. Cadê aquela outra transparência? Por exemplo, esse desenho aqui de um fóssil. Certo? Desse jeito. Imagine você e sua mãe preparam um frango e coloca lá, né? Aquele tipo que faz um frango que ele fica quase inteiro. Aí vocês começam a comer o frango. Quando termina, você pode ver o esqueleto do frango lá, todo ajeitadinho. Vocês só conseguiram tirar a carne e assim fica. Fica osso no canto, osso no outro, não é isso?
Ora, se nós, seres humanos, não conseguimos fazer isso com um animal, imagine outros bichos. Isso prova que os fósseis foram formados de repente. Não foram formados ao longo de milhares de anos. Foi algo que aconteceu. Então, com esse peixe aqui, deve ter acontecido alguma coisa que a lama veio sobre ele e imediatamente o cobriu, e imediatamente, então, depois de coberto, houve uma pressão muito grande que transformou aquela lama em terra, chamada rocha sedimentar. Por quê? Porque a gente ainda pode ver as escamas dele. E se fosse paulatinamente, demoradamente, isso aqui teria se acabado, não daria tempo para fazer isso. Só para vocês terem uma ideia, tem fósseis que, por exemplo, tipo grandes rebanhos de mamutes. Mamutes eram, vamos comparar com um boi, certo? E eles encontraram fósseis de manadas inteiras, de rebanhos inteiros de mamutes, que ainda estavam com o alimento na boca. Então, quando eles foram fossilizados, é como se eles estivessem comendo. Deve ter acontecido uma catástrofe que jogou lama em cima deles, e eles morreram imediatamente, e logo, imediatamente, houve uma grande pressão que fez com que eles ficassem fossilizados. Há fósseis de peixes que a indicação é que eles foram fossilizados no ato de nadar. Isso mostra que não foi com milhões e milhões e milhões de anos, mas aconteceu alguma coisa que causou uma forte pressão de água e lama sobre estes animais, que os matou